Terminada a 16ª rodada, Clube do Remo se mantém ali na quinta posição, empatado novamente com o quarto colocado. Galera, 16ª rodada essa que mostra um parâmetro do Clube do Remo, um time que vai mantendo um certo padrão, com certas oscilações, porém mais oscilações de jogadores e em certos momentos táticos também. Gente, quero lembrar vocês que esses 3 últimos jogos do Clube do Remo nessa primeira fase será de longa e muita importância para a continuação do campeonato. Bom, já peço a você que é novo no canal, não esquece, curte, compartilha, se inscreve. Não esquece aí, deixa teu like também, hype o canal. Ricardo, não sei, tá puxando o saco do treinador, né, e tal. Todo mundo com raiva do Antônio Oliveira. Mas aí, gente, é o trabalho que a gente faz baseado em números, baseado nas estatísticas e não baseado mais no emocional, tá? Então peço a você, fica até o final, não esquece. Gostou? Dá o like. Não gostou? Dá o dislike. Tem 2 aí, tem assim e tem assim. Então faz aí que a gente tá junto. E não esquece de deixar teu comentário. Por favor, comentário racional. Eu bora pra cima. Leão! Rapaziada, terminou a 16ª rodada, o Clube do Remo se manteve ali com seus 25 pontos, empatado justamente com o Cuiabá, que ganhou ontem aí o Amazonas, que esse campeonato, meus amigos. O Amazonas parece que não aprendeu a jogar o campeonato. São 2 times que me surpreendem daqui da região norte, tá, gente? O Amazonas e a Mucura. Porque eu esperava muito mais deles assim, porque já vinha enfrentando uma dificuldade no ano passado e esse ano eu esperava mais, né? Porém, não foi isso que a gente viu nesse campeonato. E antes de falar sobre o Clube do Remo, vamos falar sobre o que foi essa 16ª, algumas coisas que mudaram, o que tem mostrado para nós e o que não tem mostrado, tá, gente? Lembrando a vocês, foram 6 vitórias e apenas 4 empates nesta rodada. E apenas 2 visitantes que ganharam fora de casa, que foi justamente os 2 primeiros colocados. Curitiba e o próprio Goiás, que se mantiveram ali. Os 3 primeiros colocados se mantiveram nas posições que estavam, só aumentaram as suas pontuações. Hoje o Curitiba com 33, o Goiás com 33 e o próprio Novo Horizontino com 33 e agora o Cuiabá com 25 pontos. Lembrando que esses 4 primeiros ganharam, né? O Clube do Remo, que fora de casa enfrentou a difícil Chape, empatou aí, tá se ficando em quinto colocado com 25 pontos. E logo na sequência vem Avaí, Chapecoense, Atlético Paranaense e Vila Nova e Atlético Goianiense, todos com 24, 23, 23, 23 e 22 pontos. Olha como vocês podem ver, tem uma sequência de gente com 23 pontos aqui e um com 22 pontos, que é justamente o Atlético Goianiense, tá, gente? Então, nessa próxima rodada que a gente vai já falar, o Clube do Remo tem que fazer o seu dever de casa e bem feitinho, porque vai ser muito importante até pro outro lado da tabela do campeonato, tá? Aí temos ali na 10ª posição, na 11ª posição, que é o CRB, que era o 10º na rodada passada, tá? Temos também o América em 12º com 20 pontos, tá? Tem aí, vem uma sequência, o Criciúma também com 20 pontos, tá em 13º, lembrando que o Criciúma era o 15º, subiu aí 2 casas, tá? O Atlético, gente, olha o Atlético aí com 18 pontos, hoje está na frente do Ferroviária, que estacionou nos seus 18 pontos, tá? O Atlético aí estava em 17º quando começou a rodada, hoje é o 14º, saiu da zona de rebaixamento. O Atlético acho que foi o melhor futebol apresentado nessa 16ª rodada, se for falar sobre essa questão, tá? Aí temos aí o Operário com 18 pontos. Também tem uma sequência de time com 18 pontos. O Operário, Ferroviária e Botafogo de São Paulo tem 18 pontos daí, tá? Sendo que esses 3 últimos que eu mencionei para vocês caíram uma posição cada um, né? Porque empataram e um perdeu, tá? E também temos ali já na zona de rebaixamento, né? Além do Botafogo, que tem 18 pontos, tem aí a Mucura em 18º com 15 pontos. Aí vem o Volta Redonda com 15 pontos, que empatou também. E o Amazonas, que perdeu ontem, se manteve no 20º ponto. Lembrando que esses 3 últimos não mudaram de posição, continuaram como estavam na rodada passada, na 15ª, tá? É uma sequência que vocês podem olhar que, por mais que a Mucura tenha, digamos, evoluído um pouco, foi muito déficit no começo do campeonato, tanto dela quanto do Volta Redonda. Então é uma situação muito difícil deles saírem daí. Não impossível, é claro, gente. Até porque a sequência da Mucura, se você ver, é diferente da sequência do Clube do Remo. O Clube do Remo,
quando começou a temporada, nós vimos que esses 3 últimos jogos, ou os 4 últimos jogos, seriam com clubes que estariam ali disputando com o clube do Remo ali numa menção, tá? O Chapecoense que era o mais que oscilava, mas o Avaí era um que poderia estar dentro desse parâmetro. O próprio Cuiabá também, e são adversários do clube do Remo. O Remo enfrentou o Cuiabá, enfrentou a Chapecoense e agora pega uma sequência de 2 jogos dentro de casa contra o Novo Horizontino, tá? Que está ali com 30 pontos e é um time que é cascudo na Série B. Lembrando, esses 2 últimos anos ele vem se mantendo ali na 5ª posição, né? Saindo nas últimas rodadas, inclusive muitas das vezes cresce no campeonato e quando chega lá para o final do campeonato dá uma baixada. Então esse é o nosso próximo adversário. Depois dele vem o Avaí, que vem numa sequência até negativa por que o Avaí vem apresentando, tá? Mas é aquela oscilada que tem dentro do campeonato. E por último nós temos o Goiás. Ricardo, complicado, né? É complicado porque eles estão nessa posição agora. Quer ver a complicação quando for no último jogos da próxima rodada, da próxima fase, gente. Tá? Porque esses serão nossos adversários na última fase. Nós pegaremos esses 4 últimos adversários que pegamos agora. Chapecoense, pegaremos os 5, bora lá. Pra gente ver como tá a dificuldade, que são os que estão ali. Cuiabá, Chapecoense, tá? Vamos pegar o Cuiabá fora de casa, a Chapecoense nós vamos pegar em casa e nós vamos pegar 2 jogos fora que serão esses. Novo Horizontino e Avaí. Vocês imaginam como esses clubes vão estar na última rodada? Lá pro final da segunda fase, né? Da fase de volta, né? Que é ida e volta. E o Goiás nós vamos pegar em casa. Então, o clube do Remo tem que aproveitar esse momento de Novo Horizontino e Avaí para pontuar dentro de casa de qualquer jeito, gente. É por isso que eu continuo acreditando, porque eu sei da dificuldade que está tendo nessa tabela. Porém, o clube do Remo, se vocês verem, claro, tirando as emoções de alguns canais aí, vocês verem que os canais de fora, quando eles fazem a leitura do clube do Remo, eles fazem melhor do que muitos de nós aqui. E nós fazemos aqui a leitura baseada nos números, tá? O clube do Remo é um time que está sentindo as mudanças que tiveram, porque foram mexidas, não que ele tivesse proporcionado, né? Porque ninguém queria a mudança do treinador. Como vocês sabem, o projeto estava vindo bem. Até que tivemos o baque do Papelim, da sua saída. Aí tivemos o baque da saída do Daniel Paulista. Aí nós vimos alguns jogadores baixar o nível e outros jogadores que nem apresentaram nível nenhum, como o próprio Ivan Alvarina, que pode estar saindo. Até porque o clube do Remo está aí no mercado e já vai anunciar o Léo Gamalho, né? Um grande zagueiro que vem aí. Aí todo mundo se questionou por que mais zagueiro. Ficamos sem os nossos 2 zagueiros titulares, tá, gente? Não temos o Klaus e não temos o Reinaldo contundido. Temos aí hoje o Natan, que chegou, né? O menino aí veio da base do Botafogo, tá? Falando em base do Botafogo, tem outro ponta do Botafogo que pode estar chegando no clube do Remo também aí, por empréstimo. Então nós estamos vendo que o clube do Remo está buscando jogadores em outros tipos de patamar. Para tentar botar nesse elenco e tentar assim acrescentar um sangue novo. Muitas das vezes, gente, a gente procura fazer análise sem pegar os outros comentários por aí. Às vezes a gente vai na TV Liberal, lá na Liberal, porque lá eles têm melhores acessos. Como a própria situação do Marrone saiu na Liberal ontem. O Marrone foi só um entorse no joelho, fez uma ressonância, tudo ok. Provavelmente treinará normal hoje, lembrando, e vai pro jogo dessa quinta-feira. É muito importante, porque eu vou dizer aqui e dar a mão à palmatória, porque às vezes a gente vai na empolgação. Eu disse pra vocês ontem, por que não coloca logo o Regis e tal? Só que se eu colocar o Regis, gente, eu tenho que mesclar essa pílula e eu tenho que lembrar a fala do treinador, que ele falou sobre minutagem. Justamente ele tá pecando e tá perdendo por isso. Porque alguns jogadores do clube do Remo que vem figurando como titular, continuam e não tem mais, digamos assim, o que dá, né? O próprio Pedro Castro é um exemplo nato. Ele não consegue mais entregar mais do que isso. Então, pro lugar dele eu tenho o Cantígio. Porém, o Cantígio chegou agora e fez apenas 3, 4 jogos nessa temporada. Então eu tenho que colocar ele aos poucos, porque não tem minutagem. Aí eu tenho o Regis. Pode fazer também o avançando, deixando ali do lado o Caio e o próprio Jaderson, que a gente dispensa comentários sobre a marcação desses dois. Aí, só que o Regis vai ter que sair, porque ele vai aguentar o jogo todo. E aí, se ele já não vai aguentar o jogo todo, aí eu vou usar o Marrone, que também não vai aguentar o jogo todo, porque nos 2 últimos jogos ele não aguentou. Como é que vai ser? Eu vou ter 2 peças que eu vou ter que substituir de qualquer jeito. Bora lá. E se alguém se bater, como se bateu o Klaus na rodada passada? Vocês lembram que o Klaus estava bonzinho.
O Clube do Remo fez as 3 alterações quando viu que o Klaus estava no chão. E aí? É essa situação que a gente tem que começar a colocar em praxe. Gente, eu tenho muitas questões sobre o treinador. Porém, eu tenho também que entender as dificuldades que ele vem enfrentando. Tá? Agora o cara chegar aqui no canal e comentar: ah, os YouTube que forem a favor desse treinador não são dignos de ter, como é que fala? Confiança. Meu irmão, se tu tá com tua mente e tá assim, ó, só vê um lado, só vê assim, só vê, digamos, se vocês não ouviram, só vê assim, aí não dá. Entendeu? Eu quero muito mais desse treinador, mas também não quero que o Clube do Remo cometa o erro que o Sport cometeu, porque ele não pediu para sair do Sport. Tá? Foram 4 jogos apenas e uma multa que tinha milionária com o Sport, porque ele era um profissional. Então o Sport está pagando 6 milhões para ele, parece alguma coisa assim, por causa dessa multa. Então você pega, não tem que ser como o Sport fez, dispensa logo porque ele está acabando. Gente, eu sei, tem as limitações, mas tem as limitações também de jogadores. Tá? Tem as limitações de jogadores. E é muito mais difícil você chegar com um trabalho já decorrendo do que você pegar um trabalho como muitos desses jogadores são que vieram com o Rodrigo, que tiveram no Rodrigo Santana. O Rodrigo Santana teve tempo de pré-temporada, depois passaram por Daniel Paulista. Daniel Paulista teve um tempo de pré-temporada e você entregar um plantel agora e exigir já de imediato, tá? Tivemos a derrota para Mucura, depois tivemos um empate fora de casa, a vitória fora de casa, depois tivemos 2 empates em sequência, um dentro de casa e um fora. Então, ainda se mantém naquela consciência de que, pô, ele tem que apresentar mais. Mas eu não posso ser irracional de jogar por Leões uma situação que eu posso pegar um prejuízo muito grande para o clube. Então, na minha convicção, gente, na minha convicção e racionalidade, serão 2 jogos muito importantes para ele apresentar situações para o Clube do Remo. Situações táticas de ataque, porque, olha, se ele olhar para o banco, tem Viseu e Adailton. O que o Adailton e o Viseu vão dar? Tinha que vir peça nova para esse ataque. Situações da zaga, tinha que vir zagueiro novo, porque nós estamos com os meninos que são mais novos aí, tem que criar uma casca. Tá? Perdemos 2 zagueiros de uma porrada só, gente. Então vai chegar zagueiro novo. E um zagueiro casca grossa. Vim para ver ser titular. Então quem chegar no Clube do Remo hoje tem que vir para ser titular. Pegamos a oportunidade do Cantígio, um excelente jogador, pois falta minutagem. Tem que botar ele. Agora, qual dos 2 eu vou colocar? Coloco ele e o Regi. Eu sei que os 2 vão sair no segundo tempo. E o Marrone, que estou necessitando dele no ataque. Como é que vai ser? Entendeu? Então todas essas coisas têm que ser mescladas na hora de você enfrentar um adversário desse. Provavelmente um adversário desse se tratando do Novo Horizontino, que é um adversário muito difícil, casca grossa, porém dentro de casa, fora de casa ele joga de uma maneira e dentro de casa ele joga de outra. Como vocês sabem, tem o Rafael Friso aí, um 10 aí que se movimenta bastante, é um armador nato, tem um bom passe e se movimenta bastante. É um dos seus melhores jogadores aí, tá? E o Jean Hermel, né, que também tem um bom chute, que é o volante ali, tá? O Robson que se movimenta na frente, é um time que é bastante compacto ali e apresenta boas linhas. Como vocês sabem, não é à toa que tá aí com 30 pontos. E sempre se arma bem todos os anos, gente. Então será um adversário difícil. Tire da ideia que será um jogo fácil. Esses 3 últimos jogos do Clube do Remo serão jogos muito difíceis. Por mais que o Avaí venha aí numa decrescente, é um time que vem como o próprio Cuiabá veio pra cá. Queria estancar a sangria de qualquer jeito. E se trancou daquele jeito. Tá? Como eu falei pra vocês, falta mais do Clube do Remo jogadores ali. Né? O Janderson mesmo vem oscilando, gente. Olha, o Janderson nunca mais foi o mesmo. Então tem certas horas que a gente tem que começar a dosar. Porque eu vejo muitas reclamações, mas não vejo ninguém dizer, olha, a minutagem do fulano tá assim, a minutagem do fulano tá assim, o fulano não é mais o mesmo. Tá? Porém o Clube do Remo se mantém ali. Aí quer dizer que eu posso raciocinar. É um raciocínio lógico de eu dizer, não, a comissão técnica não está fazendo nada, é os jogadores que estão lá se dedicando sozinhos. Então não precisávamos de treinador. Correto? Então bora, né, gente? Porque, principalmente se tratando de próximo de jogo, eu tenho que acreditar de todo jeito, gente. Principalmente da condição financeira que o Clube do Remo se meteu, tá? E eu tô vendo que o time está tentando trabalhar. Então eu tenho que apoiar, tá? Então, como eu falei para vocês, os ingressos R$30, o Clube do Remo tá numa posição até razoável.
fazendo esses 6 pontos dentro de casa, chegamos a 31, meu irmão. Excelente, ninguém acreditava nisso. Eu sei que agora sim o Clube do Remo se colocou nessa condição também de exigência do seu torcedor. E ser crítico é razoável, é. Porém, você tem que torcer para que dê certo. Ah, o torcedor não acredita, então, meu irmão, sinto muito. Eu não posso fazer nada por você e não posso fazer pela sua reclamação que muitas vezes vem aqui no canal. Vamos ser racionais, gente. Vamos ser racionais. Nós não tem bala na agulha para mandar o treinador embora agora com uma vitória, 2 empates e uma derrota, porque os caras não gostam dele. Não tem, gente. Não tem mesmo. Eu tenho que torcer para que ele faça um bom jogo agora, não que eu vá me iludir que ele fez um bom jogo agora, mas que ele vai encontrar a melhor performance desse elenco. É isso, gente. Não tem segredo. O elenco tá aí. Peças que estão em baixa tem que ser utilizada porque tem mais minutagem. É aí que tá. Agora o camarada não querer entender isso. Eu tô esperando jogar jogadores novos pro Clube do Remo, gente. De todo o coração eu digo a vocês. Eu tô esperando chegar jogadores novos pro Clube do Remo, porque tem que acrescentar sangue novo aí. E jogador que chegue para jogar. Como esse próprio lateral que chegou novo, ele vai jogar, gente. Acertando essa contratação do Léo Gamalho aí, vai jogar também, tá? O próprio Diogo Hernandes, que é um ponta, que está emprestado do Botafogo, né, e retornou pro Botafogo, e o Botafogo pode estar emprestando ele pro Clube do Remo, vai jogar também, gente. Pode esperar, porque o Clube do Remo tá precisando. O plantel não tá entregando mais. Os próprios laterais são bastante exemplo para vocês aí. Então, gente, digam aí o que vocês acham dessa 16ª rodada. O vídeo se alongou um pouco, mas dá pra gente tirar umas conclusões e buscar, cara. Não tem outra solução. É torcer para que esse jogo o Clube do Remo dê uma guinada aí e ganhe dentro de casa 1-0, meio a 0, não me interessa, eu quero ganhar. Eu quero ganhar e a gente tem que ganhar. Valeu, forte abraço, fui!